Bom, boa tarde a todas e todos, né? Sejam todas e todas muito bem-vindos, obrigado pela presença. Hoje, né, estamos dando início a mais um seminário aqui do Departamento de Física, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? E temos hoje como convidada a professora Carmen, da Universidade, né, da USP, né? E para falar um pouco, né, fazer uma introdução, né, da professora Carmen, eu vou chamar aqui o professor Mike para falar e fazer a introdução e a gente dá início, então, ao seminário. Mike, por favor, a palavra toda sua. E, Carmen, muito obrigado por ceder esse tempo aqui conosco. Boa tarde a todos. Um grande prazer apresentar a professora Carmen Prado, que eu conheço desde uns 2016, quando ela nos visitou como membro da Comissão de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física. Ela passou alguns anos sendo a acompanhante de nosso polo e foi muito valioso para nós, porque foi no início do polo, deu muitas dicas, muitas sugestões, puxões de orelha que a gente precisava, então foi ótimo. Então, um grande prazer ter ela aqui conosco, falando sobre as metodologias ativas, sala de aula invertida, algumas experiências que ela tem no Instituto de Física da USP. Um pouco sobre Carmen. A Carmen tem bacharelado, mestrado, doutorado e livre docência do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Atualmente é professora sênior do Instituto de Física da USP. Atua nas áreas de física teórica e computacional e também nas áreas de ensino de física. Atualmente é membro da Comissão de Pós-Graduação, do CPG, do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, da SBF, que é como se fosse o CCD, a coordenação do mestrado no nível nacional. Então, um grande prazer ter a professora Carmen aqui conosco. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. É com você, professora. Tudo bem, eu queria primeiro, antes de entrar na apresentação, agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de divulgar essa experiência, digamos, que nós fizemos no IFUSP, e dizer que a gente está aberto e disposto a colaborar, compartilhar o que a gente conseguiu acumular de material, de experiência nesse sentido, que eu acho que é bastante interessante. Então, eu queria agradecer a oportunidade dessa apresentação. Deixa eu ver se entra. O que eu vou falar hoje, essencialmente, sobre essa experiência scale-up do IFUSP. Eu vou... A experiência é uma mudança metodológica. Eu vou, nesse resumo, falar primeiro, bem rapidamente, o que é o scale-up, o que foi a experiência, o que a gente chama de experiência scale-up no FUSP, de forma geral. Por que falar nisso, tá certo? Ensino de graduação, e, principalmente para pessoas que são muito envolvidas até com mestrado profissional em ensino de física, foco no ensino médio, mas, enfim, por que falar nisso agora, que eu acho que é mais importante do que nunca. Depois eu vou mostrar os resultados que nós tivemos, o que a gente tem de resultado analisado, e só depois, isso aqui eu espero que seja metade, pelo menos essa parte final, eu vou falar um pouco mais de detalhe o que a gente fez, tá certo? De fato, dando alguns exemplos de aulas, de atividades que foram feitas, e eu não sei bem qual é o limite de tempo de vocês, tá certo? Eu pretendo falar uns 50 minutos, não sei se é muito, mas depois eu estou disposta, com quem quiser, a continuar a conversa, tá certo? E para professora, em torno de 1 hora, então pode, sim, tranquilo, você não me preocupa com muito tempo, não. Tá bom, tá? Então, é isso aí, depois algumas técnicas, dicas úteis que a gente pode eventualmente passar, tá? Então, essa aqui é uma imagem tirada, essa não foi tirada por nós, foi de uma reportagem de uma revista na classe, essa é a carinha da nossa sala de aula. Então, primeiro, o que é o scale-up? Scale-up é o nome, tá certo? De um projeto, tá certo? Na verdade, é um protocolo. Foi um projeto grande
que se transformou num protocolo desenvolvido por um grupo de pesquisa da Universidade Estadual da Carolina do Norte, coordenado por um professor, um pesquisador chamado Robert Bickner, que é conhecido da área de ensino. E ela combina metodologias ativas no ensino de física para graduação, e a vantagem, essencialmente, eu acho, do Scale-Up, é que eles conseguiram criar protocolos, materiais, eles têm disponível um monte de dicas, de materiais prontos, aulas, enfim, conjunto de atividades que facilita muito a que as pessoas entrem e comecem a usar, tá certo? Essas coisas no seu dia a dia, aos poucos, em parte, e tudo mais. Nesse sentido, o que eu digo que é um protocolo. Todo mundo que começou essa experiência no IFUSP, eu vou falar mais um pouco disso, ninguém era envolvido com o ensino de física, no sentido de pesquisa, ensino de física, de estudar, digamos, mais a fundo, com o objetivo de pesquisa, as teorias de aprendizagem, e tudo isso. Nós todos éramos físicos, chamados aí de físicos duros, nossa carreira, essencialmente, em pesquisa acadêmica de física. Éramos, sim, pessoas preocupadas com a questão do ensino, de certa forma, bastante incomodados com o fato de que uma parte muito grande dos alunos, aparentemente, aprendiam um pouco, se desinteressavam do curso, desistiam, problemas que são comuns, mais ou menos, em vários lugares. A experiência foi reproduzida em 5... É uma experiência antiga, tá certo? Ela já tem 20 anos, pelo menos, sendo reformulada, e divulgada. Hoje ela já é reproduzida, isso aqui é um pouco antigo, deve ter até mais gente, em todos os 5 continentes, mais de 200 universidades, e além dessas que estão, de certa forma, afiliadas, ela deu origem a várias adaptações, tá certo? O TIL do MIT, que ficou bastante conhecido também, é um deles. Há várias aplicações para o ensino médio, e a nossa também é uma adaptação, de certa forma, uma adequação baseada no material deles, mas adequada ao nosso currículo e a um conjunto de características do Brasil, tá? Esse nome Scale Up, que dá uma ideia de amplitude, ampliar, etc., vem desse acrônimo aqui, Student Center Activities for Large Enrollment Undergraduate Physics, e mais recentemente esse UP, que é do Undergraduate Physics, foi substituído por Upside Down Pedagogies, tá certo? Mas, de qualquer forma, o projeto começou mais ou menos o mesmo. Ele é, na verdade, esse protocolo é um protocolo híbrido que combina mini aulas expositivas com várias propostas de metodologia ativa. Ele é facilmente adaptável a diversos currículos, a recursos, porque ele não é um curso pronto ou simplesmente um único recurso didático, e ele, principalmente, pode ser introduzido aos poucos ou em parte. Uma das coisas que eu aprendi quando eu já fiz essa apresentação algumas vezes, falei sobre esse experimento, Scale Up algumas vezes, é que, na verdade, assim, a gente, durante todo o tempo que nós tivemos, e com condições bastante favoráveis, eu diria, no início, pelo menos no estudo de física, é uma coisa muito grande. Então, as pessoas podem se sentir intimidadas, dizendo, mas a gente não vai conseguir fazer tudo isso. Não precisa fazer tudo isso. Mesmo a gente começou aos poucos, e eu acho que há várias características desse protocolo que podem ser importadas, adaptadas separadamente, tá? Em particular, ele mistura ideias de aula invertida e o uso de novas tecnologias em sala de aula, como experimentos virtuais ou a simulação numérica, que é uma coisa importante, além do cálculo integral diferencial, trabalho em grupo, aprendizagem por pares, esse ensino sob medida, just-time teaching, experimentos, tá certo, físicos que são feitos, etc. Tá? Acho que esses talvez sejam os principais. Então, aqui nós temos uma foto logo do início, tá certo, da nossa sala de aula, que foi, de certa forma, adequada para esse experimento com essas mesas e os computadores. Essa experiência foi realizada no Instituto de Física da USP, o campus da capital tem um Instituto de Física de São Carlos, tá certo? A USP tem também. Começou em 2014 e foi até 2019. 2019 já não com todas as turmas, 2014 de uma forma híbrida, que eu vou falar mais para frente, e abarcou os cursos de Física 1 e 2, tanto do período diurno quanto do período noturno,
dos bacharelados, tá certo? Não das licenciaturas em física, astronomia, geofísica e meteorologia, ou seja, os cursos que tinham os alunos misturados, que eram do Instituto de Física e do IAG, do Instituto Astronômico e Geofísico. Isso dá cerca de 300, entre 280 e 300 alunos, com um espectro diferenciado, alunos que trabalham, enfim, turmas maiores, turmas menores, etc. Tá? Esse aqui é o corpo docente que participou, uma parcela grande do Instituto, quase 14 docentes acabaram, de alguma forma, ministrando pelo menos um semestre da disciplina nesse formato. Em vermelho aí está a equipe inicial, tá certo? São 7 pessoas que depois de assistir um seminário, nós resolvemos se juntar e ver se a gente não podia introduzir algumas dessas modificações na física, e foi quem, de certa forma, tocou esse projeto durante mais tempo. São outras fotos, essas aqui são das primeiras turmas, nem tinha notebook ainda na classe, dos alunos trabalhando, e das aulas sendo dadas, muito uso desses quadros brancos que estão em volta, que são bastante importantes na experiência, porque os alunos o tempo todo saem e vão resolver coisas no quadro, isso tem um papel na metodologia, tá? Então, mais precisamente, em 2013 surgiu a ideia, tá certo? E a gente usou essencialmente como planejamento e com um esforço de convencer o Instituto a embarcar nessa viagem. 2014, nós começamos, então, em sala de aula, no que nós chamamos de uma experiência híbrida. Esse híbrido aí tem a ver com o formato final do curso. Era uma aula atividade só por semana, as outras aulas eram aulas expositivas normais, a infraestrutura do curso não era completa, e, principalmente, foi a última vez que esses cursos de Física 1 e 2 foram dados com uma ementa antiga, houve uma mudança na grade horária do Instituto de Física, eu vou falar mais sobre isso, que se refletiu no curso. Então, na verdade, o material todo desenvolvido durante 2014 isso valeu muito para a experiência nossa, mas foi pouco aproveitado no que foi feito dali para frente. Então, 2015 foi a primeira vez, já com uma mudança curricular introduzida. 2016 foi a primeira repetição, na qual houveram várias adaptações, ajustes, etc. E aí seguiu, tá certo? Em 2020 voltou ao formato tradicional. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, tá certo? Do que aconteceu. O que a gente precisa para fazer isso, digamos, com uma proposta completa? Primeiro, uma sala de aula com mesas adequadas a trabalho em grupo, porque tem bastante trabalho em grupo, e essa história de pegar essas carteiras com braço, ficar virando, etc., não dá certo. Os alunos precisam ficar confortáveis nisso, e a gente tem que ser capaz de circular na sala de aula entre todas as equipes de uma forma mais ou menos fácil também. Aí, se prevê um notebook simples para cada equipe, tá certo? Tipicamente 3 pessoas. Há uma mudança, tanto na proposta do Scale Up de uns tempos para cá, como no que nós fizemos, também no conteúdo, no sentido da abordagem desse conteúdo, continua sendo Física 1 e 2, mas é uma modernização disso. O uso de uma interface esta classe de comunicação, que nós usamos o Moodle, tá certo? E essa é uma metodologia bastante adequada a turmas grandes, que é uma realidade que nós temos na USP. As turmas nossas de Física 1 e 2 têm tipicamente 100 alunos, tá certo? Por classe. Entram 100 só de bacharelado em Física, enfim, tem os do IAG e depois os repetentes. São turmas, em geral, grandes, entre 250, tem classes lá com 150 alunos. A metodologia sofre pouco com isso, é uma forma de você, de certa forma, multiplicar a relação próxima, permitir, digamos, um contato mais próximo professor-aluno numa turma grande. Você acaba conhecendo, é uma coisa realmente impressionante. Eu terminava o semestre dando aula, conhecendo não só por nome os alunos, coisa que normalmente eu nunca acontecia numa classe grande desse, quando eu dava aula pela metodologia tradicional, aula expositiva comum, como conhecendo os alunos com detalhes, quem era mais tímido, quem não era, quais eram as características de comportamento, de interesse de cada um, porque todo o arcabouço de interação
acaba permitindo esse contato mais próximo. Qual que é o problema, tá? O problema é assim, os alunos aprendem a rota para resolver os problemas, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, mas isso não garante que eles tenham entendido os conceitos subjacentes. Essa é a preocupação que está por trás, digamos, da necessidade, ou que nos motivou, pelo menos inicialmente, e acho que há um monte de gente, tipo Mazur e todo mundo mais, a tentar mudar a forma como a gente dá aula. Tem esse exemplo clássico aqui, que é um exemplo que o Mazur fez em Harvard. Ele conseguiu convencer as pessoas a, numa prova, onde eles, no curso era tradicional, numa prova onde eles tinham 4 questões sobre eletricidade e magnetismo, tá certo? A usar 2 problemas para perguntar, no fundo, a mesma coisa, tá certo? Mesmo parte do conteúdo, digamos assim. E o resultado exemplifica bem o que a gente quer dizer, tá? No primeiro problema do Mazur, tinha aqui um circuito, tá certo? Uma bateria, algumas resistências, 2 baterias, na verdade, uma resistência, e 2 pontos, e o problema perguntava lá qual era a diferença de potencial em P e Q, ou a corrente que passava em P e Q, etc. O resultado, tá certo, da nota dessa questão na prova está aqui. Teve uma maioria das pessoas acertou tudo, teve o segundo pico está no 7 e pouquíssima gente não conseguiu resolver a questão. Na mesma prova, para os mesmos alunos, no mesmo dia, tinha essa questão aqui. Essa questão aqui dizia, ó, a gente tem um circuito, tem uma bateria aqui, tem uma chave S e 3 lâmpadas, A, B, C. Quando a chave é fechada, o que acontece com a luminosidade de cada uma dessas lâmpadas? Ela aumenta, ela diminui ou ela continua igual? Então, o aluno tinha que responder se a luminosidade da lâmpada A aumentava, diminuía ou ficava igual, e assim por diante. E este é o resultado das notas da questão, tá certo? A quase totalidade das pessoas tirou 2, tá certo? Um número muito pequeno de pessoas realmente acertou, e essa é o problema, quer dizer, o que é que faz com que uma pessoa que saiba resolver, aparentemente entendeu como é que funciona um circuito e sabe resolver esse problema, não consegue dizer o que acontece com a luminosidade das lâmpadas nessa segunda situação, que essencialmente envolve os mesmos conceitos físicos, tá? Então, a ideia é trabalhar ou mudar a forma de dar aula de forma a tentar favorecer com que os alunos, além de aprender a fazer as contas, ganhem de alguma forma mais autonomia e agilidade para aplicar os conceitos aprendidos em situações novas, para realmente focar nos aspectos essenciais de uma teoria, e assim por diante, tá? Além do método, há uma mudança no enfoque do conteúdo, a gente tem a preocupação de fazê-los aprender a pensar como um cientista, mais do que simplesmente resolver problemas ou chegar na resposta certa, a introdução de questões mais conceituais, discussões mais precisas de como é que a natureza está sendo modelada, principalmente, que é um dos aspectos que a gente acha que está por trás dessas dificuldades, e quais as simplificações feitas, as aproximações feitas, etc. Isso significa, eventualmente, menos detalhe no conteúdo, porque o tempo é finito, tá certo? Então, a gente não estuda todas aquelas coisas, mas foca em algumas questões centrais com esse enfoque. Por que falar nisso é importante? Bom, eu diria assim, eu estava brincando, bem-vindos ao século XXI, eu acho que a realidade que a gente vai viver quando essa emergência sanitária diminuir, será um mundo bastante diferente do que nós estamos. Todos nós fomos obrigados a esse mergulho no universo de aula online, e embora talvez seja um consenso de que aula online é ruim, tá certo? Ou seja, ensino à distância tem um número enorme de limitações, mas abriu-se um espaço gigante do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista particular, para o uso de novos recursos e novas tecnologias dentro de sala de aula. Então, a gente, só para reforçar, a gente está disposto a um conjunto grande de, além do nosso, funciona, quer dizer, essas metodologias, o Scale-Up tem todos os resultados deles lá, na Carolina do Norte, ao longo de todos esses tempos, bem detalhados. Mas isso funciona, é um conjunto bem grande de análises
que reforçam que realmente vale a pena investir nessa linha. Em particular, eu queria falar desse trabalho, que é uma meta-análise que reuniu 225 estudos com metodologias ativas e esses outros recursos, comparando o desempenho entre os métodos tradicionais e eles na área de exatas, tá certo? Isso tudo foi publicado, o Lyman é autor de um deles, e todos eles simplesmente mostram claramente de que há um ganho real, tá certo? Nisso aqui. Isso aqui é os alunos que repetiram, você vê que há um número bem menor de alunos que repetiram nas metodologias ativas, a taxa de decréscimo, enfim, aqui é um outro gráfico, no fundo, com a mesma coisa, as notas médias. Enfim, existe um conjunto grande de resultados mostrando que isso funciona por aí. E o que aconteceu no IFUSP? Nossos resultados foram bastante promissores, embora a gente ainda encare tudo isso como inicial. O que a gente fez? A gente pegou os anos de 2012 e 2013, onde essas disciplinas eram dadas com a ementa antiga, e de forma completamente tradicional, por mais de uma equipe diferente. Qual foi a mudança na ementa? No Instituto de Física, a gente tinha uma disciplina apelidada Introdução à Física, apelidada de Física Zero. Então, os alunos entravam no primeiro ano do bacharelado em Física e tinham um primeiro semestre, onde, lá atrás, quando isso foi proposto, a ideia era ter uma prova, separar os alunos que dominavam mais realmente os conceitos de física, a matemática do ensino médio, para que eles fossem fazer o curso de Física 1, e os outros iam fazer uma espécie de revisão aí do curso do colegial, de introdução de métodos matemáticos, algo que nunca foi muito bem definido. O que se viu na prática, quando isso começou a ser implementado, era que o número de alunos que passava nessa prova era mínimo, então aí não tinha nem Física 1 para fazer, os alunos acabavam fazendo esse curso, sendo simplesmente dispensados, e rapidamente se migrou para uma situação onde a disciplina de Física 1, o conteúdo da disciplina de Física 1 foi dividido ao longo do primeiro ano inteiro. Então, o primeiro semestre simplesmente ia-se até leis de Newton, tá certo? O final das leis de Newton, já com Moisés, com o livro tradicional, com 6 horas de aula por semana, ou seja, era um curso muito devagar, onde tinha-se tempo, teoricamente, de fazer um monte de exemplos, desenvolver e retomar a matemática lentamente, e na prática isso se consolidou num curso com muita matemática, porque não tinha muito o que fazer, então virou uma tradição abarcar no curso um conjunto grande de problemas mais sofisticados. E o segundo semestre ele era o resto de Física 1, tá certo? Com uma parte de mecânica dos fluidos acoplada no fundo. Em 2014 ainda foi assim. Em 2015 o Instituto já tinha resolvido acabar com o curso de Física Zero e voltou então a ter o primeiro semestre de Física 1, o segundo de Física 2, com aquela ementa de termodinâmica mais tradicional, tá certo? Seguindo Moisés, termodinâmica, não tinha relatividade, e um pouco de fluidos, enfim. Voltou ao que era antes, tá? 2015, 2016 e 2017, é sobre esses anos que os números que eu vou falar dizem respeito. O curso foi mais ou menos parecido, houve uma evolução de 15 para 16 bastante grande, e é sobre esses resultados, então, essencialmente, nós vamos tentar comparar e fazer essa análise, tá? É importante ter claro, portanto, que nós não estamos comparando exatamente a mesma coisa, portanto, dessas mudanças de currículo, tá? Além de ser mais lento o curso, havia o problema da defasagem com o cálculo. Acho que foi essa a principal ideia ou intenção de criar esse curso de introdução à física. Antes, enquanto os alunos estavam fazendo Física Zero, eles estavam vendo cálculo 1. Quando eles começavam a ver Física 1, eles já estavam fazendo cálculo 2. E, principalmente aqui no segundo ano, eles estavam vendo cálculo 3 quando eles estavam fazendo Física 2 e começavam a ver eletricidade e magnetismo já paralelo com cálculo 4 e cálculo 3, para nós, pelo menos eu acho a maioria, é a parte de cálculo vetorial, cálculo diferencial integral vetorial. Então, eles entravam no eletromagnetismo tendo, teoricamente, pelo menos passado por um curso de cálculo vetorial.
No novo, isso muda, tá certo? Eles entram no primeiro ano fazendo cálculo 1, mas vão fazer física 2 com cálculo 2, física 3 paralelo com cálculo 3, como é na maioria dos lugares, tá? Então, eu só estou comparando aqui a aprovação média, tá? Nesses anos todos, separadas por física diurno, física noturno, astronomia, geofísica e meteorologia. O vermelho é com o novo método Scale Up. O cinza é o resultado desse ano híbrido de 2014 e o azul é com o método tradicional. Tirando a meteorologia, que tem uma situação bem específica, na verdade, eles anteciparam 3 semestres as disciplinas, tem muito mais mudança. Todos os outros cursos, em todas as outras turmas, houve um ganho, às vezes, de 30% na aprovação média com a mudança metodológica. No curso de Física 2, isso se repetiu, inclusive para meteorologia, tá certo? Em alguns semestres, a diferença é bastante grande, como, por exemplo, no noturno, na física, que é maior do que a gente, e mesmo na astronomia, que é tida como a nata. Os alunos são 10 alunos só admitidos nesse curso, em geral, a nota de corte na FUVEST é mais alta, então é considerado assim, são os melhores alunos, entre aspas, mas mesmo neles houve uma mudança significativa na aprovação. Bom, só comparar os resultados de Física 1 e 2 é meio relativo, porque como as provas não eram unificadas, não eram feitas por uma banca alheia ao curso, é sempre mais difícil você comparar índices de aprovação, porque você pode aumentar o índice de aprovação dando provas mais fáceis, por exemplo, mais parecidas com o que é normalmente feito em sala de aula. Então, para olhar um pouco mais adiante, nós fomos e fizemos essa análise comparativa também com as disciplinas de Física 3, que era o semestre seguinte, que em todos esses cursos foi dado de forma bastante tradicional, e não só bastante tradicional. Na verdade, durante esses anos, principalmente 16, 17, 18, a equipe que se responsabilizou por dar os cursos de Física 3 e 4 era um pessoal que tinha críticas sérias a nossas mudanças metodológicas em Física 1 e 2. E o curso foi dado de uma forma extremamente tradicional e formal. Então, eu acho que só estou pondo essas coisas, que mesmo assim, os resultados foram extremamente favoráveis. Todas essas mudanças de currículo, elas contam, de certa forma, contra elas favorecem a nossa interpretação disso, tá? Então, a gente está comparando aqui resultados dos alunos, os resultados dos alunos de Física 1 foram sempre... que você compara todos eles são mais ou menos parecidos, tá certo? Mas quando você olha os resultados, pensando nos alunos que estão em fase, tá certo? Que estão no semestre... Aqui começou o Scale Up. Houve um aumento significativo do que era a média normal aqui. Esses dois semestres aqui são semestres especiais, lá onde a aprovação no noturno foi muito grande. Acho que, em particular, por causa do docente que estava dando aula dessas disciplinas. Mas, de forma geral, os índices de aprovação foram muito acima do que eles costumavam ser nesse curso de Física 1. A gente pegou, por exemplo, o perfil da turma de 2017, detalhando o ano de ingresso na USP. E esse aqui são os alunos que, só 41% dos alunos eram alunos, digamos, que estavam no semestre ideal. O resto, tudo eram alunos que tinham entrado antes, tinham repetido ou deixado de fazer alguma disciplina. A mesma coisa aqui. Nesse semestre ideal, o diurno, a aprovação foi de 80%, 14% foram reprovados e 6% abandonaram o curso. Esse índice também aqui é extremamente pequeno. E no noturno, 71%, que é uma aprovação extremamente alta para a tradição do noturno. Então, a gente considera, isso é bem acima dos 59%, por aí, que costumava ter essa aprovação. Tem um outro semestre que permite a gente fazer alguma avaliação disso,
que foi a turma de Física 2 de 2016, porque nesse ano, por falta de professores que se dispuseram a compor a equipe do Scale Up, o curso de Física 2 no noturno foi dado pelo método tradicional. Então, esses foram alunos que fizeram Física 1 pelo Scale Up e caíram no curso de Física tradicional. E a gente vê que as notas, o índice de aprovação, foi praticamente idêntico. O que significa, em Física 2, o que significa que o curso de Física 1 preparou os alunos tão bem quanto para enfrentar o método tradicional normalmente, tá certo? Preparou os alunos normalmente para enfrentar esse método tradicional, não houve nenhuma concessão, trocou o livro, foi Moisés, etc., e eles conseguiram se virar, pelo menos de forma igual ao que eles se viravam antes, tá certo? Não houve nenhum prejuízo aparente nisso aí. Isso aqui é um semestre, aquele semestre híbrido, também houve ganhos, tá certo? E eu vou gastar o resto do tempo, então, falando um pouco mais em detalhe sobre o que a gente fez, tá certo? Qual foi essa transformação e o que é que foi feito. Aprender é um processo bastante complexo, tá certo? Eu acho difícil, há muita discussão sobre isso. Essencialmente, ele envolve duas etapas. Uma de transmissão da informação, de aquisição, contato do aluno com alguma informação nova. Essa é essencialmente uma situação mais passiva. E depois existe um processo no qual é imprescindível uma participação ativa do aluno, que é a chamada assimilação dessa informação com a qual ele teve contato. E o que se espera é que isso seja feito de forma bastante criativa. O que acontece? No ensino tradicional, normalmente, na aula, o aluno tem esse primeiro contato com o conteúdo, ou seja, ele essencialmente tem contato, a aula é usada para dar ao aluno esse contato com a informação. Depois, em casa, sozinho, geralmente sozinho, tá certo? Sobra para ele entender de verdade esse conteúdo, rever, revisar, etc., para, de fato, entender. Identificar suas dúvidas, aprofundar o conteúdo, vendo mais exemplos, sessões complementares, novas aplicações, etc., e realizar um conjunto de reforço e fixação que normalmente são dadas. Então, fica para casa essa etapa bastante complicada e atualmente a mais difícil, que é a da assimilação. Há séculos atrás, tá certo? Essa etapa de ter acesso à informação era muito difícil. Se você não convivesse com um professor que no mínimo, ensinasse o caminho das pedras dos livros e que te desse a informação, era muito difícil você sozinho achar onde essa informação estava. Então, fazia todo o sentido concentrar a aula em algo que o aluno não teria a menor condição de fazer sozinho. Isso aqui, aos trancos e barrancos, ele poderia avançar com esforço, etc., e fazer sozinho. Hoje a realidade mudou, porque mudou mesmo antes da pandemia e tal, porque é muito fácil hoje, com a internet, ter acesso a aulas. Você tem aulas super bem dadas, você tem um conjunto enorme de materiais, então acesso à informação é o de menos. Então, a ideia é mexer nesse arranjo. E o que a gente faz, então, tá certo? Isso é o arcabouço de várias metodologias ativas, não só dessa, de alguma forma, como tem que abrir espaço na aula para outro tipo de atividade, o aluno costuma ter um primeiro contato com o conteúdo sozinho, tá certo? Então, ele lê e tem um primeiro contato com esse conteúdo novo sozinho. A aula é usada para tirar dúvidas, para aprofundar o conteúdo, para discutir conceitos em aplicações concretas, etc. Ou seja, ele é focado num conjunto de atividades que tem como objetivo não mais transmitir o conteúdo, mas a favorecer que o aluno mergulhe nesse processo de assimilação do conteúdo, e sempre tem depois atividades de fixação e reforço para casa. Como que é o esquema nosso, que é essencialmente o do Scale Up? A gente tinha 3 aulas de 50 minutos cada, 6 aulas, né? 2 aulas de praticamente 2 horas por semana. 2 dessas aulas eram aulas atividade, feitas em grupo, naquela sala especialmente preparada, e depois tinha mais uma aula de exercícios em sala comum, que também era, no nosso caso, dado por professores.
Na maioria das aplicações do Scale-Up por aí, ela é dada por monitores, tá? E alunos de pós-graduação em estágio PAI, de aprendizado e tal. Durante as aulas, as atividades são bastante variadas, tá? Os alunos resolvem problemas, fazem experimentos, mexem com simulação numérica. Essa é uma proposta do Scale-Up que nós achamos bastante produtiva. Fazem desenvolvimentos analíticos, tá certo? E eles assistem a aulas expositivas curtas. A ideia é intercalar mini-aulas expositivas, tipicamente de 20 minutos, 15, 20 minutos, onde a gente retoma aspectos conceituais que nós achamos mais difíceis, revisa coisas que a gente sabe que são mais difíceis dos alunos perceberem sozinhos, faz atividades de retomada das atividades em grupo, etc. Após a aula, eles têm listas de exercício, que tudo é feito pelo Moodle. Toda essa interface com o que não era realizado em sala de aula era feito pelo Moodle, e toda a entrega das atividades em classe também nós usamos o Moodle. As listas de exercício, depois de várias experiências, convergiram para o seguinte formato. A lista, por pedido dos alunos, a lista estava no Moodle, mas eles tinham que responder lá por teste e tal, mas eles tinham que fazer um upload com a solução escrita. Os problemas não eram teste, entendeu? Eles tinham que dar o raciocínio, as contas, etc. E a gente fazia uma correção por amostragem, e a nota desses alunos era, de fato, acertada, caso eles tenham chutado as respostas certas, lá copiado de alguém e posto uma solução errada, a nota deles era corrigida, e como prêmio, digamos assim, o bônus por essa questão, eles ganhavam a oportunidade de discutir questão por questão, erro por erro, etc., com o monitor. O critério de avaliação eram 3 provas grandes, que tem tipicamente 60% da nota, eram 60% da nota, 4 provinhas, tá certo? 25% da nota. A TCs era o conjunto de atividades de classe, que todas elas tinham uma notinha. Então, a média das atividades de classe tinha peso 5, a média das listas de exercício 5, e a média das atividades do Moodle pré-aula também tinham nota 5, média 5. Aqui tem um exemplo do tipo de orientação que a gente dava para eles estudarem, tá? Nessa aula aqui, de segunda ou terça-feira, dependendo da turma, o objetivo, ela sempre vinha nesse formato, tá? A programação e os objetivos de aprendizagem, isso é importante, a gente tinha sempre a preocupação de dizer o que eles deveriam aprender, saber, demonstrar e como modelar um sistema real de múltiplas partículas como um sistema de partícula pontual, combinar ambos os modelos, e o estudo recomendado era a leitura dessa seção do livro que nós adotamos. Eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso, o Matter Interaction. A aula de quarta-feira era uma aula de exercícios, e a aula de quinta ou sexta-feira era essencialmente colisões, definir o termo colisão, explicar sobre que condições o momento de um sistema se conserva, explicar sobre quais condições a energia interna de um sistema é conservada numa colisão, usar o princípio do momento, que é a segunda lei de Newton, para calcular os vetores de conservação do momento, para calcular os vetores momento inicial e final, descrever o que é referencial do centro de massa e explicar quando é vantajoso utilizá-lo. Nesse caso, o texto era um texto baseado no Moisés, tá certo? De leitura para eles. Então, em casa, eles viam isso pelo Moodle, eles tinham que ler essa sessão, e tinha Aqui a gente tem um link, tá certo, para um problema bastante curioso, que é uma atividade avançada, calculando π pela colisão de 2 blocos. Você consegue estimar o número π a partir de um raciocínio geométrico aí interessante. Quem tiver interesse pode pôr isso no Google. E abaixo disso tinham, então, os questionários prévios, tá? Isso aqui é um exemplo de um questionário prévio. O aluno ele tinha, então, que estudar aquele texto e responder tipicamente 3 a 4 questões. Esse aqui tem 5, mas é exceção. 3 questões curtas, relativamente básicas. Ele podia fazer o questionário 3 vezes, sem perda de nota. A ideia dessa etapa era que ele verificasse, ao fazer isso, se ele tinha entendido ou não tinha entendido, se ele errasse. Ele não tinha a resposta certa, mas ele tinha a informação do que ele errou, que questão ele errou e que questão ele acertou. Então, um exemplo, considere uma coleção frontal entre 2 objetos. Aqui,
quais das seguintes afirmações são verdadeiras. O momento do 1 é igual à soma dos 2, enfim, um conjunto de informações aqui, ele tinha que responder isso, fazer esse questionário prévio. Quando o professor entrava em aula, isso aqui é bastante útil, porque você consegue muito rapidamente ter uma visão da resposta dos alunos. Então, eles tinham que responder esse questionário, o questionário ficava aberto para eles responderem até uns 15, 20 minutos antes do início da aula da turma. E eles podiam, então, você consegue, como professor, rapidamente entrar e perceber que questão todo mundo errou, que questão a maioria das pessoas acertaram, de forma a ajustar, por exemplo, os seus primeiros 15, 20 minutos de aula, focando exatamente as dificuldades que aquela turma ou aqueles alunos apresentavam ou tinham de entender esse conteúdo. É um ganho grande isso para quem está dando aula. Eu vou dar um exemplo de uma aula. Bom, é muito fácil, na maioria das vezes, eu acho, imaginar atividades experimentais, atividades filmes, ou um conjunto de atividades que diversifiquem a aula expositiva. Mas eu queria reforçar que, uma vez que todo o conteúdo era feito assim, a gente fez o desenvolvimento. Essa, por exemplo, é uma atividade que é original nossa, tá certo? A aula, a estrutura da aula, e não é importada do Scale Up, embora o arcabouço todo seja, né? Sobre colisões. Porque, na verdade, essa aula que eu vou apresentar a estrutura, ela repete, digamos assim, ela substitui uma aula tradicional de colisões em uma dimensão. Aquela aula onde você iria para a lousa falar o que é uma colisão em uma dimensão, elástica, não elástica, iria repetir aquelas contas do Moisés ou de algum outro livro no qual você acaba, a partir da conservação do momento e conservação da energia cinética, escrevendo expressões genéricas para o momento final, para o momento final de cada um dos dois corpos que colidem em uma dimensão. Você iria fazer isso no quadro, os alunos tomando nota, perguntando dúvidas, dissecando lá passagens, algumas passagens das atividades. Como é que nós lidamos com isso? O aluno em casa leu esse capítulo do Moisés, tá certo? Ele viu lá como é que se fazia essas contas, tentou entender, tentou decifrar como é que ele, genericamente, você obtinha, por exemplo, essas velocidades finais, esses momentos finais, a partir das condições iniciais dadas, e o que acontecia se a colisão não era elástica e tudo mais. Então, a aula começava com uma apresentação inicial de uns 20 minutos, onde o professor fazia uma conta, calculando a relação entre a força da colisão e a força gravitacional quando uma bola de basquete quicava no chão, para criar um arcabouço de discussão aonde você podia tratar esse problema na gravidade, ignorando a força da gravidade, como se fosse de duas bolinhas rolando, por exemplo, num plano, tá certo? E mostrando como que se discute isso, fazia uma demonstração, que é a demonstração de um problema bastante esquisito num primeiro momento, é um desafio entender e explicar. Tem vídeos vários na internet, quem sair daqui quiser dar uma olhadinha pode, ou pode tentar repetir em casa, tá certo? Você pegar uma bola de tênis em cima de uma bola de basquete e soltar as duas de uma certa altura, até que altura vai a bola de tênis. A bola de tênis vai a uma altura muito grande. Isso não cabe numa sala de aula, tá certo? É mais de 4 metros, 5 metros, depende um pouco do contexto, mas é uma altura muito alta. Então, o desafio dos alunos era explicar, calcular qual era a altura que a bola de tênis iria. A gente faz a demonstração, ia para o corredor, lá para uma área ao ar livre para fazer a demonstração, e eles vinham, então, para a classe com a função de estudar e dissecar esse problema. Então, ainda nessa apresentação inicial, a gente fazia a demonstração e discutia como modelar o problema, tá certo? Ou seja, que forças iam ser... como que a gente ia modelar? O que a gente ia chegar a fazer aí? Até decompor a ideia de que nós íamos tratar o problema como duas colisões. Era razoável fazer essa aproximação. A bola de basquete primeiro batia no chão, enquanto isso ela começava a se deformar ligeiramente, tá certo? E aí ela dava um impulso na de cima, então a gente podia modelar esse problema como sendo duas colisões. Primeiro uma colisão da bola de basquete com o chão, e depois uma segunda colisão entre dois corpos, onde a bola de basquete estava indo para cima, a de tênis para baixo, etc.
Os alunos, então, iam para aqueles quadros brancos refazer essas contas para tentar calcular qual era a altura máxima da bola de tênis e tentar explicar o que eles tinham observado. Depois que eles tinham feito essa conta, essa ideia dos quadros brancos é importante, porque, assim, os alunos têm dicas, isso, como eu falei, todos esses recursos potencializam a interação. A gente tinha um monitor, um aluno de pós-graduação por sala de aula, ajudando o professor a responder dúvidas, a circular, mas os alunos veem o que os outros estão fazendo no outro quadro. Se uma equipe está empacada, ela pode olhar para o lado, ela não é proibida de conversar com outras pessoas, de chamar um monitor, enfim, de discutir. Então, isso ajuda, porque ele vê uma dica, às vezes, de lá, percebe que ele está fazendo uma coisa errada, etc. Então, na verdade, a gente depois discutia bastante que era mais fácil, a gente falava antes, que era mais fácil fazer o tratamento num referencial grudado na bola de basquete, tá certo? E a gente, então, refazia essas contas. A conta prevê uma altura bem maior ainda do que a que é observada por isso. Aí a gente discutia com os alunos as possíveis origens da discrepância, tá certo? A principal delas é que a colisão não era elástica, e a gente, então, refazia a conta, supondo que como que seria, tentando estimar qual era esse coeficiente aí de não elasticidade da colisão, a partir de um chute, de uma medida empírica aproximada da altura real que a bola subia. Se der tempo e tiver interesse, eu tenho uma outra aula, que é uma aula bastante diferente dessa, onde a gente usa o VPython para fazer um trabalho de classe. É uma aula sobre oscilações amortecidas, tá certo? Como que tem essa interação. Então, o conjunto da obra é que, apesar... os alunos passavam a aula inteira, não é fazendo experimento, eles passavam a aula inteira no quadro fazendo conta, e fazendo exatamente as contas que o professor faria no quadro para introduzir o assunto de como é que você calcula a velocidade final, passando por etapas como, por exemplo, discutir como é que você passa de um referencial para outro. Portanto, podia passar para o referencial do centro de massa, nesse caso era mais fácil passar para o referencial da bola. Ou seja, a gente percorre as dificuldades principais do tratamento focada num problema concreto. Se tiver tempo, tiver interesse, eu posso falar um pouco desse outro exemplo, que é um exemplo focado no uso do VPython, que também é uma novidade que eu vou tocar um pouco antes. De qualquer forma, tem esse link aqui, tá certo? Nesse link tem, primeiro, um relatório com resultados da avaliação. Esse relatório foi elaborado, nós ainda não temos nenhum resultado publicado disso aí. Ele foi voltado para a comunidade interna. O Instituto, em 2018, 17, 18, resolveu fazer uma avaliação para decidir se continuava, não continuava, o que acontecia com o curso. E nós preparamos esse material, então, para colocar à disposição do conjunto de docentes do Instituto, para subsidiar um colóquio que foi feito para discutir esse assunto. Então, mas dá para todo mundo olhar, de certa forma, ter mais detalhes sobre essas análises que eu apresentei e tudo mais. Tem uma descrição sucinta da proposta, e tem um material resumido de 6 aulas de Física 1 e 6 aulas de Física 2. Todo o estudo prévio sugerido, os questionários prévios, os slides das aulas, atividades em classe, etc. E tem exemplo de algumas provas e provinhas que podem dar mais subsídio do que foi o nível, enfim, a abordagem do curso para isso. Uma das mudanças que nós fizemos, que foi impactante, eu acho que talvez seja por trás da resistência de muita gente, de uma parte dos docentes do Instituto, à mudança feita, foi trocar o livro do Moisés por esse livro aqui, Física, Matéria e Interações. Esse era o livro dado na Carolina do Norte. Nós achamos o livro ótimo, tá certo? E adotá-lo iria facilitar muito, principalmente no começo, o uso de um conjunto de atividades e questões. Então, a gente resolveu fazer, o livro era em inglês, o que inviabilizava o uso no curso de Física 1. Nós entramos em contato com o Wiley, que era a editora, com os autores primeiro e depois com a editora, e fizemos um acordo para traduzir o primeiro e o segundo volume do livro que foi editado, que é editado no Brasil pela LTC.
Durante o primeiro ano que a gente estava fazendo a tradução do livro, eles autorizaram a gente a usar 5 capítulos do livro, traduzir informalmente e usar com os alunos, desde que a gente não disponibilizasse os PDFs na internet. Claro, a gente podia, nós tiramos xerox das nossas traduções e deixamos na biblioteca, tá? Então, os alunos, por conta própria, podiam fotografar, repassar, etc., mas eles podiam usar na biblioteca, tirar xerox deles, etc., mas nós não podíamos divulgar isso. Adaptamos o resto até o livro ficar pronto, tá? O que esse livro tem, principalmente, que nos atraiu? Primeiro, ele tem uma abordagem mais conceitual e moderna. Ele tem uma ênfase nos conceitos fundamentais e nas leis de conservação, do que, digamos, aquela análise típica do Halliday, que vem desde meados do século passado, de começar com uma revisão de cinemática, depois introduzir vetores, para depois passar para a dinâmica e assim por diante. Ele começa com as coisas mais juntas, com uma outra abordagem focada nas leis de conservação da mecânica clássica, conservação de energia, momento angular. Ele tem uma preocupação em fazer muitas conexões que a gente chama de micro-macro, ou seja, em anexar um conjunto grande de exemplos nos quais a mecânica clássica é útil, que envolvem o mundo microscópico e macroscópico. A mais tradicional delas é a teoria cinética, tá certo? Mas existem inúmeros outros problemas mais modernos que podem ser tratados, aproximados, entendidos com o uso da mecânica clássica, com resultados interessantes nisso. E ele tem uso da simulação numérica desde o começo para completar, substituir até certo ponto no início as dificuldades ou a falta do conhecimento de cálculo diferencial integral para os alunos. O uso do VPython complementa, principalmente no início do curso, o uso do cálculo. E ele permite, desde o início, porque faz integração numérica, mesmo sem falar isso, o tratamento de problemas muito mais realistas e muito mais complexos, e, portanto, ele permite uma compreensão muito mais profunda do poder preditivo das leis de Newton, e de como a questão da dinâmica e da cinemática estão imbricadas e estão relacionadas uma com as outras na mecânica clássica. Duas coisas, eu estou terminando, duas coisas importantes para ver. Essa história da chamada aula invertida, de você não dar uma aula expositiva com o conteúdo no início, o nome em si vem porque é como tivesse uma lição de casa antes da aula e não depois, tá certo? Não se trata, é importante ter claro que não se trata de aprender sozinho, não é porque o aluno vai aprender em casa e vir fazer exercício na aula e tal, não. A gente nunca espera que ele aprenda sozinho tudo em casa. Ele tem um primeiro contato com esse conteúdo para que possa realizar as atividades da classe focado em outras coisas, em aspectos mais avançados, não necessariamente, às vezes, conteúdo novo é introduzido na aula, mas não aquele básico. Então, não se trata de aprender sozinho, isso é uma coisa importante de ter em mente, tá? A outra é assim, a gente tem que acreditar de verdade nessa proposta, tá certo? Se você começa no início da aula, ver, os alunos não estudaram em casa, então eu vou lá fazer um resuminho rápido, tá certo? Eles vão parar de estudar mesmo, tá certo? Você tem que acreditar que isso é possível, que eles vão fazer isso, e funciona, tá certo? Os alunos reconhecem, deixa eu voltar para cá, que essa é uma boa ideia, tá? 60% a 70% dos alunos em questionários anônimos que nós passamos com resposta de mais de 80% dos alunos, foram favoráveis, dizendo que essa ideia claramente ajuda a entender o conteúdo. Outra coisa importante é que você precisa de tempo para arrumar o palco, ou seja, para explicar para os alunos o que vai acontecer e prepará-los para esses fatores antes disso. O trabalho da equipe também ajuda muito e ajuda a cobrança no sentido da aula invertida, uma vez que o aluno que não leu, ele tem dificuldade de participar das atividades da aula e ele prejudica a equipe inteira. Nós, depois de um tempo, inventamos essa Sibéria e um tipo de dinâmica lá que eu posso falar mais para frente, mais tarde, se tiver alguém interessado, que ajudou a resolver esse problema. E ele não desestimula quem estuda, premiando quem não estuda, tá certo? Com uma breve revisão. Quer dizer, é importante você ter essa história na mente. O Python vezes cálculo vezes simulação, tá? Nós usamos... o VPython é o Python no qual se acrescentou um módulo de visualização 3D.
Ele permite criar objetos com esferas, setas, um conjunto de animações muito facilmente. É uma linguagem muito intuitiva, extremamente fácil de ler, tá certo? A bibliografia, programas ponto na internet, um monte de coisas feitas com ele. Em uma aula de atividade de 2 horas, os alunos conseguem várias atividades, tá certo? Aprender e fazer isso. 61% não tinha familiaridade nenhuma com programação, 41% fizeram o ensino dos nossos alunos, fizeram o ensino médio integralmente em escola pública e 48% em escola particular, os outros são híbridos, misturados. Tá? Esses são dados de 2019, por exemplo. Tá? E é importante ter em mente que o objetivo aqui não é ensinar programação nem computação. O objetivo aqui é colocar um instrumento novo na atividade. Esse é um exemplo. Bom, para encerrar, eu vou falar um pouco dos resultados na instituição, né? O que pensam nossos colegas? Nós recebemos um apoio muito grande de muitos docentes, em especial da comissão de ensino e da comissão de bacharelado, no início da diretoria do Instituto, com montagem de sala e acompanhamento até o fim. Um grupo menor de docentes fez uma oposição cerrada ao curso, uma oposição cerrada, embora barulhenta, tá certo, ao curso, praticamente desde 2016, quando houve a mudança do livro-texto. E nós lidamos com a indiferença, digamos assim, da maioria, tá certo? Eu acho que a maioria das pessoas não via nisso uma questão relevante ou um problema com que se preocupar. Houve na instituição também um reconhecimento de inúmeros outros indicadores de sucesso, além das taxas de aprovação, diminuição da taxa de evasão, que não são tão claros e nem tão fáceis de avaliar, mas que foi consenso que mudou o ambiente. Por exemplo, houve um aumento significativo nos alunos buscando iniciação científica e se envolvendo na iniciação científica de forma significativa. Houve uma diminuição muito grande numa chamada que a USP chama de desistência tardia. Como todas as universidades, eu acho, há uma preocupação com a desistência, porque é um investimento, entre outras coisas, dinheiro público que se perde, né? E o Instituto de Física, a física tinha um tipo de desistência que a reitoria classifica como tardia, porque a disciplina que não é tardia é aquela que ocorre no primeiro semestre. O aluno entra naquele curso porque não passou no que ele queria mais, ou porque ele percebe que não era aquilo que ele gostava, e rapidamente desiste para tentar fazer outro vestibular no ano seguinte. Mas existe uma outra desistência, que é a que nós observamos mais na física, que é uma desistência que tipicamente acontece do 2º para o 3º ano, às vezes até durante o 3º ano. Então, essa preocupa mais, porque há um investimento maior no aluno e supostamente uma responsabilidade maior da instituição no que está acontecendo. Houve claramente uma diminuição dessa desistência, a ponto de ter problemas, porque as pessoas, não sei o que aconteceu, que agora está tendo que montar 2 turmas de mecânica quântica, 2 turmas de eletro 2, porque tinham muitos alunos querendo fazer o curso, tinham muitos alunos porque tinha tido menos desistência, porque o fluxo de alunos se regularizou. Isso, assim, embora não esteja sistematizado em tabelas, como eu fiz, são coisas que foram notadas pela instituição como um todo. O que pensam os alunos, tá certo? Do começo ao fim, entre 25% e 30% dos alunos positivamente não gostam do método. Nós fizemos algumas tentativas de entender isso, e as razões pessoais, tá certo? Timidez, dificuldade de trabalho em grupo, falta de tempo pessoal para fazer as coisas em casa. O método tira os alunos da zona de conforto, ele está acostumado a sair bem nas provas, tá certo? E agora as coisas cobravam coisas diferentes deles. Dá mais trabalho, porque ele exige um estudo contínuo, ele principalmente é um inferno para o aluno que é acostumado a estudar em regime de mutirão, tá certo? Ele passa uma semana estudando para a prova de física, ele passa uma semana sem fazer nada porque ele estava exausto, aí na semana outra tem prova de cálculo, ele falta na aula de física para estudar cálculo, e assim vai levando. Esse curso é péssimo, porque ele tem que estudar o tempo todo, ininterruptamente, de uma forma mais ou menos homogênea. E alguns bons alunos, a gente vê a reclamação de que alguns bons alunos se sentiam prejudicados com isso, porque eles sentiam que eles perdiam tempo ensinando os outros,
A frequência na aula era obrigatória, de certa forma, porque valia a nota, e eles tinham que... eles achavam que eles estavam perdendo alguma coisa porque eles não tinham... eles não tinham captado que o professor poderia estar falando se ele estivesse dando uma aula expositiva, tá? Os demais gostaram e têm críticas pontuais a aspectos da disciplina. As principais críticas era que toma muito tempo, dá mais trabalho, não permite faltas. A gente sai... Aqui eu queria focar nessas duas coisas. Saímos da aula com dúvidas. Tá certo? Isso era uma reclamação enorme. Eles tinham a impressão de que eles saem de uma boa aula expositiva sem dúvida nenhuma. Eu saio de uma boa aula expositiva tendo entendido tudo. E eu saio dessa aula com dúvidas ainda a resolver. E a gente sabe que isso é bom, tá certo? Eu acho que todo mundo que deu aula sabe que isso é bom, porque nenhum aluno entende tudo de uma aula expositiva, ele vai ver as dúvidas em casa depois, ou na prova. E também isso que eu já falei, essa sensação de que eles estão perdendo algo, porque estão aprendendo sozinhos. A gente teve uma dificuldade grande em fazer os alunos perceber que sem as atividades em classe, sem essa arquitetura toda por trás, eles não iriam, dificilmente teriam entendido ou aprendido tudo que eles aprenderam no curso. Isso é um problema nosso, acho, de comunicação aí, tá? Nós chegamos a fazer discussões pesquisas bastante detalhadas. Durante um semestre, cada aula tinha um questionário desse tipo para resolver, onde a gente avaliava a dificuldade das atividades, eles tinham que se manifestar em grupo. O tempo gasto, se era adequado, muito fácil, a contribuição das atividades para o aprendizado, contribuiu muito, mas não foi suficiente, contribuiu bastante, foi fundamental, eu só entendi na aula, já tinha entendido tudo, foram muito fáceis, enfim, tinham várias perguntas sobre isso. E o que eu penso, pelo menos nós pensamos, é que é difícil voltar a dar aula de outra forma, depois que você se envolve num processo como esse. A experiência marcou o Instituto de Física, 10% dos docentes chegaram a dar pelo menos um semestre de aula com esse método. Foi uma discussão bastante profunda que envolveu todo mundo, 2 reuniões da congregação dedicadas, várias reuniões da comissão de ensino, etc. A ideia de começar com vetores, desenvolvendo a cinemática junto com a dinâmica, e não com cinemática 1D, é ótima. Isso eu acho que indiscutivelmente é uma boa ideia. O uso de simulação é ótimo. E há muito espaço para melhorar, tá certo? E eu queria acrescentar aqui, principal, que, assim, é sempre possível começar bem mais devagar e de forma bem menos pretensiosa do que a gente fez. Com isso, eu estou encerrando aqui a minha apresentação por enquanto, e espero que não tenha passado muito do tempo, tá certo? Aí passei um pouquinho, acho, mas também começou um pouquinho atrasado. E aqui estou aberta para conversar, foi bastante coisa, eu acho que foi um exemplo, talvez, do que não deveria ser uma apresentação, tá certo? Porque falei durante um monte de tempo, e a ideia é outra, a gente já mais presencialmente, talvez, pudesse ser possível fazer essa apresentação com outro formato. Mas espero ter dado um panorama geral. Professora Carmen, muito obrigado, né? O seminário foi excelente, né? Muito bom. O tempo, podia continuar falando aqui, eu garanto que todo mundo ia ficar escutando. Eu tenho alguns exemplos a mais, eu não sei se é o caso ou se interessa, entendeu? Talvez interesse para uma minoria, se tiver gente lá. Eu vou chamar as perguntas, aí junto com as perguntas você vai introduzindo, né, os novos exemplos, que eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Bom, então eu vou deixar aberto para perguntas, né, e obviamente a Carmen já vai introduzindo esses exemplos que ela tem também, então está aberto, quem quiser já fazer perguntas para a professora Carmen, pode abrir o microfone e falar. Natália levantou a mão, pode abrir o microfone, Natália. Oi, boa tarde. Primeiramente, eu ia dizer que o seminário foi excelente, professora. Foi muito... deu muito exemplo. Eu acho que abre um pouco a nossa cabeça para pensar um pouco diferente a sala de aula. E eu acho que essa discussão final que você colocou, que os estudantes reclamam muito da quantidade de trabalho, é uma coisa que tem acontecendo também nas aulas remotas, pelo menos nas minhas, os estudantes têm reclamado bastante disso, do fluxo de atividades e da quantidade de trabalho, mas eu queria que a senhora falasse um pouco do trabalho do professor.
o quanto que é difícil, o quanto de tempo demanda para preparar todo esse material. Eu acho que demanda uma antecedência para a aula muito maior do que a gente está acostumado nas nossas aulas presenciais, né? Porque a gente chega e já tem o conteúdo na cabeça. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que essa pergunta é bastante precisa, tá? Ela é bastante importante. Na verdade, eu não acho que ela dá mais trabalho. Ela dá um trabalho organizado de uma forma diferente. Eu diria que o trabalho é bem parecido com o de montar um curso de laboratório. Se você vai dar uma disciplina de laboratório, você tem um trabalhão antes. Você tem que inventar as experiências ou selecionar as experiências, correr atrás de preparar o material, achar o fio, enfim, garantir que tudo esteja funcionando lá na bancada, que tenha material para todos os alunos, escrever a apostila de orientação do experimento, enfim, fazer um conjunto de coisas que você não faz aula a aula, digamos, para cada turma, você meio que prepara. Uma vez que o curso foi montado, as experiências estão lá, etc., é muito mais fácil você repetir, tá certo? Porque, sei lá, o material está lá e o que acontece em cada aula depende, no fundo, da sua experiência, do seu conhecimento com o assunto. Então, assim, eu diria que dar essa aula digamos assim, para você dar uma aula nesse formato, o professor tem que, de fato, dominar o assunto, tá certo? Assim, ele tem que, se você sabe alguma coisa de orelhada, ou leu muito por cima, ou se dispôs a simplesmente repetir o que está no livro, sem parar muito tempo para pensar, você vai gastar um tempão, eventualmente, durante a aula e depois, porque os alunos vão perguntar, vão pôr o dedo na ferida, naquelas coisas que eles não entenderam. Então, assim, a primeira experiência, você acaba gastando muito tempo para preparar isso. Nós tivemos a felicidade de ter uma equipe grande, né? Eram 4 turmas de aula e 7 docentes, tá certo? Dois deles só estavam ajudando no primeiro semestre. E a gente começou em 2013 a montar isso. Em 2014, a gente deu uma aula atividade, 2 aulas tradicionais. Depois, em 2015, nós começamos com o esquema. Foi quando a gente resolveu mudar para o livro-texto do Scale Up para poder, eu diria que 50% ou 60% das atividades no início foram importadas deles, traduzidas simplesmente. Eles permitem isso, é muito fácil e tal, adaptadas de forma. E a gente foi aos poucos, digamos, ao longo desse tempo, implementando essas coisas, criando novas atividades, complementando buracos, sob demanda do Instituto. Tivemos várias avaliações da comissão de graduação sobre comparação de conteúdos, principalmente depois que mudou o livro-texto e tal. São Paulo tinha essa tradição do Moisés, entendeu? Que é do Instituto e tudo mais. Então, eu não diria que dá mais trabalho. Eu diria assim, se propor a fazer uma experiência dessa amplitude, que de fato substitua praticamente todas as aulas expositivas, abarque Física 1 e Física 2, todo o conteúdo, etc., sozinho, é um negócio bem complicado, entendeu? Assim, do nada. Nós já não partimos do nada, nós partimos do Scale Up, e acho que a ideia, depois de estudar, foi, acho que, uma avaliação de que a gente tinha que partir de coisas acumuladas, e contamos com vários suportes. Por exemplo, entre 2014 e 2015, que foi a primeira experiência full-time, a gente teve no começo, em 2013, no final do ano, o Instituto pagou uma viagem do André ele passou 2 ou 3 dias na Carolina do Norte, conversando com as pessoas, assistindo aulas no formato, discutindo com as pessoas lá para ver como é que era. E depois que a gente teve a experiência de 2014, antes de começar 2015, uma pós-doc que era pós-doc trabalhando com o grupo, veio fazer um workshop no Instituto. De 20 ou 30 docentes que participaram, ela deu um modelo, e de manhã ela deu o workshop, e à tarde nós tínhamos reuniões todas as tardes, onde a gente teve a oportunidade, por exemplo, de discutir as nossas dúvidas com eles. Então, eu estou dizendo assim, a gente teve um monte de suporte, tá certo? E hoje em dia, independente da Carolina do Norte, há várias iniciativas, até aqui no Brasil, nós mesmos, tá certo? Eu estou falando que a gente está disposto a conversar, compartilhar material e compartilhar coisas, mas eu acho que é importante ter claro de que não precisa fazer tudo, tá certo? Não precisa substituir todas as aulas, não precisa introduzir
clicker, experimento, simulação numérica, pelo menos não tudo de uma vez só, entendeu? É possível começar a mudar a proposta. E eu, pessoalmente, acho que isso será uma demanda, entendeu? A hora que a pandemia acabar, ou melhor, digamos, essa emergência sanitária diminuir e voltarem a possibilidade de aulas presenciais regulares, eu acho que vai ser muito difícil voltar da aula tradicional, ignorando o universo online, para dizer uma palavra genérica aí, tá certo? E todos os recursos que estão embutidos nele, tá certo? Então, assim, vai ser muito difícil. E eu acho que alguns mitos caíram, tá certo? E que algumas coisas com que nós trombamos no começo, hoje estão muito mais descaracterizadas, como, por exemplo, que os alunos não estudam, tá certo? Os alunos aprenderam a estudar sozinhos em casa também, a ver aula online, etc. Todo o estudo prévio foi baseado em leitura, mas no scale-up eles acabaram gravando aulas, tá certo? Então, algumas vezes, o aluno em casa, ele via uma aula, entendeu? Online, no que estava lá no YouTube, etc., de assuntos mais complexos, ou não era só leitura de livro, que é uma coisa mais monótona, tá certo? Para fazer. Então, assim, eu acho que vai se abrir um leque de possibilidades, e o importante, eu acho que é essa a visão geral. Mas se a gente não tivesse tido suporte de algo, eu acho que teria sido difícil começar do zero. E individualmente, eu também acho difícil, entendeu? Fazer uma coisa com esse escopo. Obrigada. Não. Mais perguntas? Alguém mais? Eu tenho uma dúvida, né? Queria saber, assim, os cursos, eles envolviam somente alunos de física ou eram alunos de todos os cursos que pagam disciplinas? E outra coisa, só completar a pergunta, Sim. em relação ao livro, né? Esse troca de livro, né? Que foi uma coisa aparentemente bem forte, né? Os alunos, qual foi a resposta dos alunos a essa troca do livro, né, em si? Olha, com relação ao curso, não eram alunos só da física, eram alunos do bacharelado da física, diurno e noturno, e eram alunos do IAG, tá certo? Do Instituto Astronômico e Geofísico, que tem 3 graduações, em astronomia, em geofísica e em meteorologia. Então, eram esses alunos, a USP não tem um curso básico de física para poli, matemática, etc. A poli tem um curso unificado, e a química tem o seu curso de física, a biologia tem o seu curso de física, a matemática tem o seu curso de física, eles são parecidos, mas não são iguais, foram tendo adaptações um pouco diferentes, ela acabou caminhando nesse sistema. Mas a física sempre tem uma proximidade muito grande com o IAG, tá certo? Com astronomia e geofísica, e depois com esses outros cursos que apareceram. Então, eles sempre tiveram aula junto com a física. Então, o que eu falei no início é um pool de uns 250 a 300 alunos nisso aí, mas é mais focado realmente, não é uma coisa tão ampla. Na Carolina do Norte, o curso é dado para todo mundo, tem biólogo, tem... é mais amplo, e eles têm uma abordagem, é o mesmo livro, a mesma coisa, mas eles têm uma abordagem mais... A gente, digamos assim, sofisticou o curso em algumas coisas do que ele era feito, exatamente porque era um universo mais de exatas, mais bem delimitado, digamos assim. Mas existem várias experiências, outras com outros públicos, tá? Com relação à mudança do livro, eu diria assim, ame ou deixe, tá certo? Foi uma polarização muito grande, e eu acho que induzida pelos docentes, pela polarização que se criou nos docentes. Essa polêmica extrapolou os alunos, a ponto de ter aluno dizendo, eu vou nunca mais, assim, aluno entrando no primeiro ano, 2 meses de aula, tá certo? Dizendo assim, eu vou ter minha carreira de física inteira comprometida, porque eu estou fazendo o curso de Física 1 com um livro que não é o melhor livro do Brasil, entendeu? E tal, e coisa desse. Então, só para dar um exemplo, entendeu? Assim, como... então, isso aí só pode ter vindo de alguém que falou para ele, tá certo? Porque ele nem conhecia o outro livro, nem nada. Havia pressão de alguns professores dizendo, olha, para conseguir fazer Física 3 e 4, se você não estudar o Moisés, você vai dançar. Então, alunos tentando fazer 2 coisas ao mesmo tempo, e principalmente no primeiro mês e meio, é muito diferente. Então, é difícil fazer isso, porque o que acontece?
O Mater Intera, esse livro, se vocês escreverem para a LTC e dizerem que vocês estão interessados, se eles não mandarem um exemplar físico, eles vão abrir acesso online, tá certo, para eles. A gente não ganha nada, tá? Tô falando assim, não tem direito autoral, somos tradutor, não somos dono do livro, a gente nós trocamos a tradução para a doação de um número grande de livros para a Biblioteca do Estudo de Física, para que os alunos pudessem usar e tal. Foi isso que a gente fez. É uma equipe grande de pessoas lá que ajudou a traduzir esses 2 volumes. Mas eu realmente acho que é uma novidade importante. Então, o que acontece? O livro começa direto com cinemática 3D, discutindo o efeito das forças, do que é, falando de velocidade, posição, mas direto no mundo 3D, direto com vetor, direto introduzindo a noção de versor, e aí, assim, ele avança na discussão da dinâmica da cinemática junto com a dinâmica, o que causa uma mudança no movimento é uma força, como que essas coisas podem estar acopladas, ele vai, digamos, sofisticando isso, mas com foco na matemática, digamos, na matemática do tratamento mais preciso de vetores, introduzindo noção de versor, decomposição, IJK, uma forma mais eficiente de fazer conta com versor do que a regra do paralelogramo, aquelas coisas que os alunos vêm do colegial com isso. E isso inverte um pouquinho com a questão do cálculo, e introduzindo para resolver o problema, digamos, de achar a velocidade a partir da aceleração, a posição a partir da velocidade, com a fórmula de Euler e integração numérica da forma mais simples possível, feita no computador, feita em planilhas Excel, primeiro, passo a passo e tal. Então, os alunos, imediatamente, eles vêm nessa relação. Então, assim, eles, com um mês de aula, estão discutindo problemas com a força gravitacional, ponto satélite em órbita, eles percebem o erro, entendeu? Quando eles veem que o versor muda de direção na força. Assim, a gente eliminou no curso, praticamente, erros do tipo, mais para frente, aluno resolvendo problema de colisão como se fosse unidimensional, colisão bidimensional, somando vetores como se fossem grandezas unidimensionais. Porque eles quebram um pouco aquela visão de que eles estão fazendo uma revisão, entendeu? Movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, lançamento oblíquo, não sei o que lá. Por mais que você ponha um probleminho ou outro diferente, não é assim. Você discute lançamento oblíquo e imediatamente os alunos percebem o que eles têm que fazer para pôr uma força de resistência do ar, pode ver o que acontece, calcular se a bola quica, como que muda as coisas, porque é muito fácil fazer isso naquilo. Então, eu acho que esse é um ganho enorme. Agora, a discussão dos alunos foi polarizada, eles ficavam o tempo todo com medo e com uma sensação de que eles não iam aprender a matemática suficiente, porque eles não estavam vendo no começo aquele cálculo. Isso aí é retomado depois, tá certo? Assim, depois de um mês e meio, você tem toda essa introdução, você volta a falar de derivada integral, exatamente como é feito, entendeu, no curso. Mas eu acho que eles foram muito influenciados por essa polêmica que tomou o corpo que parte do corpo docente, né? Como eu disse, uma boa parte das pessoas ficou meio alheia a essa discussão, mas, enfim. É isso. Respondeu? Respondeu sim, muito obrigado. Eu acho que provavelmente... Opa, Mike? Eu tenho uma pergunta rápida, Carmen. Primeiramente, parabéns. Vocês são muito corajosos para ter encarado esse experimento, esse trabalho. Estão de parabéns pelos resultados. Uma pergunta sobre, você falou rapidamente que tem que acreditar no método e não por isso dar resumos, etc. Uns vários anos atrás eu tentei algo nessa linha, de uma forma muito tímida. Eu tive uma turma de 3 ou 4 alunos, e eu pensei, aqui a oportunidade perfeita para fazer algo mais tutorial, algo mais sala de aula invertida. Então, eu passava trechos de Holiday para ler, e depois vem na próxima aula com suas dúvidas, e claro que não tive dúvidas, porque ninguém leu nada, ninguém fez nada, e então, dá uma olhada, quais suas dúvidas, e os alunos, professor, explica isso, eles estavam só chutando coisas só para me dar alguma coisa para fazer, me dar um trabalho.
Então, eu acabei caindo naquela armadilha, dar uns resumos, etc. E depois de talvez 2 semanas disso, eu me disse, isto não está funcionando, a gente não está saindo do lugar, eu estou sendo pago para dar aula, tudo isso, sabe? Então, acabei voltando para o sistema tradicional. Eu queria saber de você, uns comentários, sugestões de como lidar com esse problema, dos alunos que não assumem sua responsabilidade, que não saiam do lugar, que não vão em frente. Então, tenho 3 coisinhas para comentar sobre isso, tá? Primeiro que talvez ser poucos alunos tenha prejudicado e não facilitado, porque o fato de você ter uma massa crítica maior, você termaliza as coisas, tá certo? Então, assim, é difícil numa aula que ninguém tenha lido, tá certo? Pode ter tem aulas que menos gente fez, tem aulas que mais gente fez, mas você, digamos, quando você tem mais gente, é mais difícil que ocorra uma situação como essa. Então, é mais fácil você fazer a sua atividade ignorando, entre aspas, os que não fizeram, entendeu? Isso aí. Porque se ninguém leu, fica difícil você fazer a proposta. O segundo comentário é o seguinte, é que eu acho que a principal questão, e que para nós só ficou clara quando a gente, de fato, mergulhou no que era o material do Scale Up, e eles têm roteiros para você desenhar atividades, uma série de coisas assim, sugestões e coisas daí, e que nos propusemos a fazer, é que a gente entendeu que a gente estava dando aula nas atividades em classe. Que não é verdade que os alunos liam embaixo e vinham em classe para tirar dúvida, por exemplo, ou simplesmente para resolver problemas, que é uma outra coisa. Você faz uma aula de exercícios, então os alunos estudam em casa e vêm resolver problemas na aula. É muito mais amplo com isso. Você tem que, de fato, bolar atividades com outro foco, que é de aprender conceitualmente o conteúdo. Então, as atividades desenhadas, elas revisitam esse conteúdo em pontos nevrálgicos, que são, muitas vezes, fartamente documentados nos livros de ensino, o que o aluno tem mais dificuldade de entender, etc. Por outro lado, aquele negócio do questionário prévio ajuda muito, tá? Tem uma nota para o questionário prévio, lá 5% no final e tudo mais. A primeira aula, a gente gasta para fazer a propaganda do método, digamos assim, né? Explicar para os alunos o que vai ser e tudo mais. E tem um problema que a gente põe eles para calcular logo de cara. Eles estão lá fazendo as contas e dizem, olha, essa aqui como vai ser feita a sua nota, 60% é uma prova, a prova vai ter X questões, não sei o que e tal. Então, você vai calcular qual é o impacto na sua nota final. Se você zerar uma questão de uma prova, e qual é o impacto que vai ser na sua nota final se você zerar 5 atividades dessa online, aí que valem 5% e tal. Aí o aluno vai fazer e vai ver que o que importa é ele ir bem na prova, porque a prova tem um peso enorme. Então, ele para de ter muito foco em entregar as atividades em classe certa, copiar do outro e tal, e ele começa a se envolver um pouco com isso. Então, essa é uma questão. Eu acho que você vê também, porque, assim, há flutuações, né? Se tem prova de cálculo na semana seguinte e tal, aquela semana, eventualmente, tem uma aula que muito menos gente leu, preparou, mas você olhando um pouco as respostas, você consegue perceber isso. Então, sem falar nada, você consegue reorganizar rapidamente, porque são mini aulas, e sobre um assunto que supostamente você conhece, falar um pouco sobre, não, digamos, dar a aula, mas retomar, digamos, alguns aspectos que serão essenciais para os alunos fazerem atividade de classe, sem fazer tudo, porque aí o aluno percebe que ele também está perdendo. Agora, nós inventamos a tal Sibéria, tá? Essa aí foi uma ideia, esse nome foi uma ideia que a gente fez, assim, tinha reticentemente alguns alunos que nunca faziam nada, eles caíam no grupo e ficavam amolando os colegas para explicar para eles o tempo todo, porque eles usavam os colegas para dar aula e ver o que eles não tinham visto. O que nós fizemos é assim, toda vez que você percebia, a gente via isso porque ele não tinha respondido o questionário prévio e pela atitude em classe, entendeu? E a gente tirava e montava equipe só com essas pessoas. Isso é uma coisa que eu não falei, faz parte da dinâmica do método trocar essas equipes com frequência, tá certo? Tipicamente tinha 4 ou 5 rodízios, 3 ou 4 rodízios por semestre. Para não viciar a equipe, tem um monte de razões lá para isso.
nessas trocas, a gente pegava o pessoal que costumava não fazer atividade em casa antes e jogava em equipe entre eles. Então, eles rapidamente chegavam na classe e a classe estava funcionando, mas aí isso não tinha quem explicasse, porque ninguém tinha lido. Assim, foi super eficiente isso, entendeu? Assim, durou uma troca de equipe. Uma parte, tinha aqueles, assim, nada é perfeito, tem os alunos que, inclusive, não estudavam porque tinham dificuldades pessoais, sei lá. Mas uma boa parte desses passava a responder, estudar e fazer, porque na próxima distribuição eles queriam voltar para o meio do resto da classe, tá certo? Então, sei lá, isso foi uma coisa que a gente acabou usando como tática. Eu acho que tudo isso vai ficar mais fácil agora, porque toda essa nossa experiência é pré-pandemia, tá certo? É naquele contexto que a gente tinha lá atrás. Hoje em dia, os alunos viram que estudar sozinho é possível, os docentes aprenderam a usar muito mais esses recursos, eu acho que vai ter muito menos preconceito ou problema com isso, entendeu? Nesse tipo de coisa. E eu acho que diversificar a atividade, não ser só leitura, digamos, do material, é importante também. Nós não conseguimos, nós escrevemos textos próprios, os alunos não liam 100%, tudo prévio era focado em algumas coisas, outras a gente completava em classe, nessas mini-aulas, mas assim, não tínhamos tempo, não tínhamos recurso, não tínhamos como fazer isso, entendeu? Mas seria muito bom, eu acho, se a gente tivesse conseguido diversificar mais essas atividades prévias também, que talvez motivasse mais os alunos a fazer. Ótimo, obrigado. Adalto? Opa, boa tarde, Carmen. Olá, Adalto, tudo bem? Tudo bom? Excelente apresentação. Eu estou curioso, Carmen, é o seguinte, se vocês na USP pretendem tornar essa metodologia permanente, ou se vocês vão só manter... Olha, eu acho assim, o grupo que está fazendo isso, deixa passar um avião aqui, um helicóptero que está passando isso. O grupo que está fazendo isso, algumas pessoas estão fazendo outras coisas, se dispersaram, mas a maioria está usando essas atividades ou o que aprendeu em várias outras disciplinas, tem interesse de outros institutos, etc. Em particular, no curso de Física 1 e 2, eu vou contar o que aconteceu. Foi uma discussão inicial para começar isso. Isso passou por uma discussão de todos os departamentos e da congregação e da comissão de ensino do instituto para instituir a experiência. O experimento envolveu em comprar computador ao longo de 2 anos, aí comprar computador, clique, montar essas salas com equipe, mesa de equipe e tudo mais, tá certo? Então, ia durar, em princípio, até 2017, depois o Instituto ia fazer uma avaliação e decidir o que fazer. Em princípio, a ideia inicial, nossa mesmo, era começar com 2 turmas. O curso tinha 4 turmas, a gente queria pegar uma turma do diurno, uma turma do noturno, deixar uma turma do diurno, uma turma do noturno tradicional, etc. O Instituto decidiu que não, tá certo? Que ou era todo mundo, ou não era, ia bagunçar depois, teria dado mais problema para vocês. E foi bom para a gente porque aumentou a equipe inicial, o que fez com que dividisse mais gente, etc. Bom, aí, quando chegou 2017, ninguém tinha essa discussão. Nós tínhamos terminado o ano fazendo essa avaliação numérica, mas não houve discussão na comissão de graduação. Tinha já um grupo querendo acabar com o experimento, porque eles tinham tem uma extradição de rodízio de turmas lá para dar aula, certo? Então, tinha da mesma disciplina por 3 ou 4 anos, depois existe uma tendência de rodízio, então já havia pressão de uma outra equipe que queria pegar a Física 1 e 2 para fazer outra experiência, para fazer coisas assim, se resolveu que em 2018 essa discussão seria feita no Instituto, teve colóquios, discussão, foi para isso que a gente fez esse relatório e teve todo esse processo, e o Instituto, na verdade, não conseguiu decidir muito nada, e a equipe meio que se desestruturou, uma parte das pessoas lá, quer saber de uma coisa, chega, foi um processo desgastante, digamos assim, essa discussão, esse confronto, porque tinha uma parte, principalmente o Departamento de Física Matemática, mas não só,
entendeu? Muito contra isso aí, porque eles achavam que os alunos viam muito pouca matemática, entendeu? E que eles não se preparavam, que o curso tinha que ser focado nos melhores alunos, que a USP é voltada para os melhores alunos, frases até como, por exemplo, assim, que a evasão é uma solução, não é um problema, tá certo? A gente ouviu gente falando nisso aí, porque é muita, entrar 100 pessoas é muito, tá certo? Não tem nem mercado de trabalho para todo mundo. Então, enfim, foi uma polêmica bem complexa, que envolveu visões diferentes de ensino, do que é um estudo de física, o que ele deve fazer, e tudo mais. E o que aconteceu foi que, em 2009, se resolveu fazer essa experiência dividida. Então, e por razões lá, o curso do diurno acabou voltando para o método tradicional e o do noturno ficou com o método scale-up. E houve uma propaganda, assim, já num clima polarizado, tá certo? Que eu acho que pegou 2018 e 2019 de polarização mais geral até do país, eu diria. Houve uma polarização muito grande do que era o curso dos bons e dos ruins, envolvendo vários preconceitos contra os alunos do noturno. Os alunos do noturno ficaram furiosos com essa história, porque eles acharam que eles tinham sido relegados por ter dado scale-up. Foi muito ruim a experiência. E o Instituto, então, resolveu que ia fazer avaliação de um outro jeito. Eles iam dar 3 anos do método, voltar 3 anos para o método tradicional, dar o curso para essa equipe que estava dando Física 3, que queria dar o curso bem matemático, e comparar os resultados por bloco. Eles iam ver o que tinha acontecido nos 3 anos, 4 que nós demos, e comparar com o resultado que queria acontecer de forma geral nos 3, 4 anos. Aí veio a pandemia, entendeu? Porque o primeiro ano disso seria 2020 e não aconteceu nada, tá certo? Voltou todo mundo para aula online. Eu não sei se teria sido muito útil, eu acho, parte das atividades online, mas eu queria deixar muito claro, assim, que o nosso curso não é um curso à distância. As atividades em classe, a discussão, o que acontecia em classe era absolutamente essencial nesse contexto. Isso não é um curso à distância com um super plantão de dúvidas pessoal, entendeu? Assim, não é isso, entendeu? Em vez de ter um monitor online lá, tem uma atividade, é uma coisa bem diferente. Há todo um desenho das atividades no sentido de reforçar a compreensão e focar na compreensão do conteúdo. Então, eu não sei, foi isso que aconteceu, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer depois. Como eu disse, assim, a minha perspectiva é que eu acho que vai se abrir um leque, um espaço muito grande para a introdução de novas tecnologias, novas abordagens, etc., no dia a dia. Eu acho que mesmo os alunos, vai ser difícil eles saírem todo dia, verem um professor falando lá tudo que eles podem, de certa forma, talvez ver em casa, tá certo? Mais confortavelmente, 2, 3 vezes, se ficar com sono, desligar e voltar a ver mais tarde, eventualmente, se não tivesse, mesmo no esquema de aula assíncrona, acho que isso sempre fica, em geral, guardado, né? Ele pode ver 2, 3 vezes. Então, eu acho, assim, isso vai introduzir uma nova mudança, tanto do ponto de vista dos alunos também, sabe? De quebrar um pouco essa dinâmica. O que vem eu não sei, entendeu? Mas eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Nós todos da equipe, 100%, ninguém era envolvido com o grupo de ensino tradicional do estudo de física. Nós estudamos, lemos, acabamos, até por conta dessa polêmica toda, estudando muita coisa de ensino, de educação, nisso aí, mas nenhum de nós tem uma tradição na área de ensino. Então, também, assim, uma parte das pessoas, assim, bom, olha, a gente fez a nossa parte, demos a nossa contribuição para uma coisa que a gente achava importante, mas eu tenho meus alunos de graduação, meu programa tradicional, minha bolsa do CNPq para cuidar, etc. Então, enfim, é um pouco por aí, entendeu? Não há, assim... É assim que eu vejo, tá certo? Eu entendi. Obrigado, Carmen. Mais alguma pergunta para a professora Carmen? Ninguém? Eu vou agradecer novamente a professora Carmen pelo excelente seminário, foi muito bom. A gente agradece enormemente o seu tempo, disponibilidade aqui para nos dar esse seminário. E agradece a todos e todos, por estarem aqui até agora, e por ter vindo. Obrigado, professora Carmen, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Semana que vem nós estamos aqui de volta com o seminário. Boa noite. Eu agradeço também a oportunidade de novo, tá? Obrigada, foi um prazer.
rever parte das pessoas aí que eu conheço. Até mais. Obrigado. Obrigado, Até mais. Carmen. Boa noite. Tchau. Boa Obrigado, noite. tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.